Quantas vezes, Pedro, você fala, sempre a se queixar da solidão? Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro. É pena que você não sabe, não. Vai pro seu trabalho todo dia, sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, vai ao banheiro, Pedro. Pedro, as coisas não são bem assim. Pedro, onde cê vai, eu também vou. Pedro, onde cê vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. Mas é que tudo acaba onde começou. Nosso tempo está indo muito rápido. E agora nós vamos tentar fazer assim aquele... um pinga-fogo, mas com perguntas rápidas e respostas, claro, dentro da possibilidade que... Eu quero voltar àquele negócio do... A mulher vai no banheiro e a gente sabe, a mulher, eu vou fazer um xixi. O xixi vem da urina, claro, eu preciso tirar, preciso ir no banheiro. O homem, não, vou no banheiro dar uma mijada. Ou eu tomei uma mijada. Foi o que eu falava na abertura. É um termo comum, parece um termo muito... Mas é o que se usa. De onde é que veio isso, estimado? Não sei. Honestamente, se for procurar a razão real, a explicação correta, não sei dizer. Mas me comprometo que no próximo programa tu vais ter um e-mail meu para dizer para as pessoas de onde é que veio o termo É, porque é uma mijar. coisa, né? O xixi, a gente sabe, é fácil, né? Não de sei. explicar. Não sei. Isso e o mijar. Sabe que é uma pergunta que eu nunca tinha me feito. E eu me caiu a ficha aqui no programa. Fico devendo a resposta, me comprometo. Porque você disse ali, não esqueça de falar a palavra mijar. Eu falei. Se você me convidar para vir aqui, eu venho dar explicação pessoalmente. Senão eu te mando um e-mail para você ver no ar da explicação. É tão comum usar, né? Não tem nada, não tem. Não sei. Não tem ofensa, não tem sacanagem, não tem nada. Mas de onde é que veio? Quem tirou isso? Onde é que buscaram isso? Não sei. Prometo que vou te mandar um e-mail explicando. E claro que a lavada que a gente leva do pai, da mãe, da professora, Aí da mulher, do marido, é relacionado a isso. A mijada é uma lavada, né? É mais ou menos isso. Bom, ô estimado, sobre o derramamento da perda da urina, também tem aquele fator que vai no banheiro e tem que soltar um gás, afinal de contas está preso lá, o pum precisa sair. Independente do tamanho do cheiro, mas ele é obrigado a sair. E às vezes... O lado fecal vem junto, né? Ele desce junto, às vezes dá uma borradinha, aquela coisa toda, né? Na realidade, essa área hoje... Mas é verdade. Essa área relacionada à parte do intestino baixo, eu não sou um expert e é uma mesma coisa. Assim como a área relacionada à urina tem muita filigrana, muita nuance, essa é uma área também que é muito complicada, especialmente por aquilo que se sabe hoje de novidade. Então isso tu vai ter que chamar aqui algum proctologista para o cara... Mas é comum acontecer, né? Qualquer ser humano isso, né? Na realidade, assim, o mecanismo normal é não acontecer. É não acontecer. Ou seja, quando acontece isso, tem que ter alguma explicação. Ou o cara se perdeu, como diz o outro, ou ele está apuradinho, está com uma ligeirinha, alguma coisa, mas não é o normal. O normal é você conseguir eliminar os gases sem que você tenha perda de fezes. Mas agora, quando você tem as duas coisas juntas, certamente você tem que ter uma explicação, que pode ser simples ou pode ser complexa. Que eu não sei te dizer, vai ter que perguntar para um proctologista. Estimado, a disfunção erétil, hoje ainda é uma preocupação, vamos dizer assim, vamos falar da impotência mesmo. A disfunção erétil hoje, só tem disfunção erétil, tá? O homem que não procura auxílio. Porque hoje você pode mexer em todas as áreas que causam disfunção erétil. A grosso modo, a disfunção erétil, ela depende do desejo, que está aqui em cima. Tem vontade? Primeiro tem que ter vontade. Depende do desejo que está aqui em cima. Não pode ser vadio, tem que trabalhar. Eu quero trabalhar, vamos botar as ferramentas para trabalhar. Depende do desejo que está aqui em cima, depende de uma condução para levar esse desejo até o pênis, que é onde ela vai se traduzir, e você depende de um pênis que funcione.
Então hoje você tem como mexer aqui, com terapias ou com drogas, enfim, você tem como mexer nessa área de nervo, vamos assim dizer, que é o que leva o estímulo até o pênis, e você tem como mexer no pênis. Mas também tudo é em função do sangue, tem que ter o bombeamento Ou seja, de sangue. mas você, hoje em dia, com as próteses mais modernas, você não precisa nem de mais ter isso. Hoje em dia, naquele paciente que realmente você não consegue fazer com que ele tenha uma ereção por enchimento venoso dos corpos cavernosos, ou seja, intravernoso, intracavernoso. Você põe uma prótese. Então, hoje em dia, isso é muito, muito típico. Só tem disfunção erétil o homem que não procura auxílio. Que não procura auxílio. E esse auxílio é auxílio médico, né? Auxílio médico. E em algumas condições excepcionais, por exemplo, um cara que sofre um trauma, um cara que sofre uma lesão qualquer que inutiliza o pênis, que você não possa nem colocar uma prótese. Mas enquanto o cara tem como você trabalhar no pênis, você sempre tem a chance de... Ou seja, o final do tratamento da disfunção erétil é o quê? É colocar uma prótese. E hoje em dia você tem próteses absolutamente modernas. Hoje é prótese? Prótese. É o final... Não é o comprimidozinho, o azulzinho, o cor-de-rosa, o branco, aqueles nomes todos aí que eu não vou citar porque todo mundo, os homens conhecem. Eu estou botando o final do tratamento. Ou seja, hoje em dia, as disfunções eréteis leves você resolve com terapia, com apoio, com alguma medicação. Algumas você usa essas drogas, que são chamadas drogas... Esses comprimidos que são drogas vasoativas. Você tem aquela injeção que você pode fazer direto no pênis. Tem uma injeção que faz direto no pênis. Mas direto assim, mas o cara que tentou tudo, ou que o médico tentou tudo, e nada funcionou. Aí a prótese. Então ele chegou à conclusão assim, não adianta eu fazer qualquer outra coisa, porque eu não vou resolver o teu problema. Então esse paciente ele acaba sendo estudado para a colocação de uma prótese. Essa prótese é introduzida no pênis? Ela é introduzida dentro dos corpos cavernosos. Ela vem dura, vem mole, vem meia mole, meia dura, como é que vem? Hoje em dia você tem prótese rígida, semi-rígida, e você tem as próteses que são chamadas próteses infláveis. São próteses que ficam vazias e que na hora que você quer uma ereção, você tem uma espécie de uma bombinha que é colocada em algum local do teu organismo, em que você injeta líquido dentro da prótese e você provoca a ereção. Então, uma prótese dessa, o mecanismo se eu quiser, eu tenho que levar a bombinha do lado. Eu já uso bombinha pro meu pulmão. Aquela bombinha do pulmão ajuda? Ela é implantada no organismo, ela pode ser implantada, por exemplo, na bolsa escrotal. Ela está lá. Antigamente, quando você colocava uma prótese, o cara ficava sempre com o pênis ereto. Hoje, se o cara quiser, ele pode até na hora em que ele, para a mulher não saber que ele está usando uma prótese, ele pode até na hora que ele está namorando, de vez em quando ele vai lá e dá uma bombadinha. Então ele acaba... E ela não faz barulho, não faz barulho. Nada, ele acaba tendo uma ereção que é aquela ereção que aconteceria contigo, ou seja, ela vai acontecer. Você quando começa a namorar, a ereção vai acontecendo naturalmente. Mas que coisa se o cara treinar bem... Bota a mão no bolso, faz de conta que está coçando a virilha e vai na bombinha. É isso? Se o cara for craque, se o cara for gênio, se o cara for artista, ele pode fazer isso. Porque essas próteses mais modernas, mais sofisticadas, você não diz que o cara está usando prótese. Nem no momento em que ele está com ereção, nem no momento em que ele está sem ereção. Ô, estimado, o SUS paga isso aí? Paga. Paga a prótese? Paga. Tu vai dar fila aí? Não paga essa prótese moderna inflável. Mas em alguns serviços, no Brasil, é pago a prótese sim. É um processo demorado, burocrático. Essa prótese é o quê? É um plástico? É um silicone? Existem vários materiais. Por exemplo, em Florianópolis, no Hospital Governador Celso Ramos, se implanta prótese de pênis pelo SUS. Pelo SUS. É difícil, é complicado, é um processo demorado, faz avaliação, tem que ser feito um monte de coisa, mas se consegue. E não tem faixa etária. Se você tiver com 80 anos, 85, não vê, quero uma prótese para ver o bobalhão ficar querido, alegre. A indicação da prótese, quando ela é feita por quem é sério, ela não depende da idade e do querer. Ela depende de uma necessidade médica. Então essa necessidade médica, ela pode aparecer num paciente jovem, num paciente de meia idade ou num paciente idoso. A indicação da prótese não é querer. Não, você vai chegar no urologista, olha, eu quero botar uma prótese. Se você for num cara não muito sério, o cara até pode concordar contigo. Mas se você for num cara sério, ele vai dizer assim, ó, por que você quer botar prótese? Ele vai ter que ter uma indicação médica para colocar prótese. Vai ter gente que quer estar com o varal armado direto, certo? Vai ter gente que responde isso, né? Sabe como é que é essa coisa hoje, né? Sabe-se que existem profissionais que podem eventualmente fazer isso. Mas o urologista sério, competente, o cara que é correto, que segue os preceitos éticos, ele vai colocar a prótese em você se ele achar que tem uma indicação médica. Indicação médica. Estimado, vamos fazer um pinga. Agora é um pinga-fogo porque o tempo, infelizmente, foi. Esses distúrbios da fertilidade, bem rapidinho. É a mesma coisa, a evolução é muito grande. Por exemplo, você sabe, uma coisa básica, o espermatozoide, ele não existe como espermatozoide. O espermatozoide, que é aquilo que produz o filho, que é aquilo que o homem tem
para produzir o filho, ele é uma célula de testículo que passa por uma série de processos até virar espermatozoide. Bom, antigamente você não tinha a capacidade ou habilidade de fazer com que essa célula, que não virou espermatozoide de forma, vamos dizer assim, normal, virasse espermatozoide. Hoje você já tem técnicas de laboratório que permitem que essa célula seja coletada de dentro do testículo e, in vitro, ela chegue a adquirir a capacidade de, quando introduzida num óvulo, gerar um filho. Para fecundar. Para fecundar. Então, a mesma coisa, a fertilidade ela evoluiu muito. Então, hoje... Tem muita solução. A fertilidade hoje é uma especialidade enorme dentro da própria urologia. E a gente, hoje em dia, é meio... Eu não diria hoje ainda, mas provavelmente daqui mais alguns anos, quer dizer, ela só não vai ter filho quem não procurar recurso. Quem não procurar recurso. Ô, estimado, o cálculo renal, a litíase, vamos dizer assim, do aparelho urinário, hoje é muito no estouro aqui no laser? Não. A grande mudança que aconteceu assim, o cálculo, ele tem que ser ou retirado ou destruído. Que é a pedrinha que está lá. Que é a pedrinha. As primeiras cirurgias eram aquelas que você fazia corte, você ia lá e tirava a pedra inteira. Depois se criou a máquina, que era aquela máquina que você botava aqui, fora, e você fazia uma onda de choque, ela ia lá no rim, batia e quebrava o cálculo. Hoje, se você tem instrumentos que você introduz pelo canal da uretra, que você vai até lá no rim e você coloca o que você quer usar para quebrar o cálculo em cima do cálculo. O laser, não existe uma cirurgia a laser para cálculo. O laser é uma das formas que você utiliza para quebrar o cálculo. Então, assim, depois que está lá. Ou seja, você para quebrar o cálculo com o laser, você precisa encostar o laser no cálculo. Então, antigamente, você só tinha como acesso ao cálculo um corte. Hoje, você pode acessar um cálculo de rim através da uretra. Você pode acessar um cálculo de rim fazendo um pequeno pertuito, um pequeno furo na pele. Então, a litíase, a grande evolução da litíase nos últimos anos são as formas que se conseguiu desenvolver para chegar no cálculo. Ou por via, usando o próprio sistema urinário, ou fazendo uma via percutânea. Porque quando você chega no cálculo, você pode quebrar ele esmagando, você pode quebrar ele com ultrassom, você pode quebrar ele de várias formas, inclusive com o laser. Alterações hormonais. Quem vai para... Eu falei, o tempo estão pedindo para terminar, mas eu sou obrigado. Muita gente gosta de se bombar hoje para ficar, né? Aquela coisa toda. Eu faço a barriga crescendo, comendo prato cheio, como você falou, prato grande, cheio e fundo. Cheio e fundo? Cheio e fundo. O que acontece com as alterações hormonais hoje em dia? Hoje em dia é muito comum as pessoas, vou tomar um suplemento, vou tomar alguma coisa. Suplemento vitamínico, vou tomar uma coisa. Bonito, né? E você não sabe o que tem lá dentro. Eu tenho um personal que me deu um suplemento para tomar. Às vezes, tu pergunta, mas qual é a formação do teu personal? E o cara não sabe qual é a formação do personal. Não estou falando mal do personal. Existe gente muito séria. Mas tem que ter cuidado, Existe gente muito séria, mas tem gente muito que também não está fazendo isso. E aí o cara começa a usar uma série de produtos que contém hormônios que pode acabar criando grandes problemas. Porque o hormônio, ele é uma coisa extremamente necessária para uma vida saudável. Mas ele, de menos, ele faz mal. De mais, ele também faz mal. Então, às vezes, você pega um guri de 16 anos de idade que quer bombar, mas ele não quer bombar sofrendo, ficando um ano fazendo academia. Ele quer bombar em 2 meses. Ele vai com alguém que vende uma baguinha, ou que vende uma injeção, ou que vende um suplemento, e aí você começa a ter graves problemas. E hoje é uma coisa impressionante, aquilo que você pega muitas vezes no consultório de adolescentes com problemas hormonais ligados ao uso inadequado desse tipo de medicação. Na verdade, são os anabolizantes, vamos dizer assim, né? O anabolizante é um dos. Existem outros também. Existem outros também. Ô, estimado, falando em... Eu sou obrigado a fazer essa perguntinha. Os hormônios, o homem atinge uma faixa etária, ele também tem que repor esse... Sim. Né? Até porque ele vai ter mais sono, ele vai perder um pouquinho do libido, aquela coisa toda, a vontade de fazer a brincadeirinha aquela, né? O fuki-fuki, né? Conhece? Sim. O fuki-fuki, né? Tá. Tem uma faixa etária? Quando é que eu tenho que procurar o médico para saber que eu tenho que tomar isso? Na realidade, isso está caminhando hoje em dia mais ou menos junto com aquela história de avaliação da próstata. Quando é que eu devo dosar meus hormônios? Bom, você deve dosar os teus hormônios quando você tem uma indicação médica. Por exemplo, você tem uma doença que pode mexer nos teus hormônios com 30 anos, então você vai dosar os hormônios aos 30 anos. Mas se você não tem um histórico de nenhuma doença que possa alterar os teus hormônios, você não tem um histórico de usar hormônio de forma inadequada,
Você vai começar a fazer um chamado perfil hormonal quando você entrar na faixa de 40 a 45 anos, que é a idade que essas manifestações começam a ocorrer. E o homem, felizmente, ele tem uma pequena, não vou dizer vantagem, ele tem uma pequena diferença da mulher. A mulher, todas elas têm uma diminuição dos hormônios a partir de uma determinada idade. O homem não. Alguns homens conseguem chegar ao final da sua vida sem passar por essa diminuição de hormônio. Então, eu concordo contigo no raciocínio. É importante hoje, com aquilo que a gente tem de exame, o homem com 40, 45 anos, ou quando ele vai no urologista fazer a primeira avaliação de próstata, ele fazer uma dosagem, um perfil hormonal. Se tiver alguma coisa, você repõe. Se não tiver problema nenhum, você vai dizer, olha, você está com seus hormônios normais, não precisa repor. Mas eu posso sentir isso como com a perca da vontade? Pode. Com a sonolência? Você pode ter manifestações. Tem várias coisas. Você tem determinadas situações, por exemplo, que pode acontecer, por exemplo, existem algumas doenças que fazem com que diminua o nível de hormônio masculino, ou o nível dos hormônios masculinos. Esse cara pode, por exemplo, consultar um psiquiatra, e o psiquiatra, na avaliação, achar de que esse doente ele não tem uma doença só psiquiátrica, que ele tem alguma coisa orgânica causando esse distúrbio psiquiátrico. E ele pode pedir, de repente, ser surpreendido por uma alteração hormonal grave que pode alterar o comportamento desse homem. Não é o comum, mas é uma coisa que pode. Não é o do dia a dia, não é o que acontece sempre, mas é uma coisa que pode acontecer. Então é aquela história, tu precisa sempre ter uma conversa com o teu médico. Bom, tu tem um cardiologista, eu vou ao meu cardiologista todos os anos desde que eu tenho 30 anos. De repente você pode chegar com 35 e dizer, escuta, não vale a pena a gente fazer? Vamos fazer. Se o cara achar que tem, certo. ele pode fazer. Agora, de rotina, eu acho que o cara deveria fazer com 40, 45 anos. Estimado, o nosso tempo, infelizmente, foi, eu sei que os assuntos, quando é saúde, sempre tem muito mais assunto para a gente discutir, perguntar, abordar, aprender e passar essa informação para a nossa gente, que é tão importante, né? Antes de o Baby encerrar com essa fantástica criatividade que ele tem de poder cantar, interpretar, aquela coisa toda, a mulher sente o tumor na mama, muitas vezes, com toque, apertando, sente lá um caroço, procura o ginecologista, sei lá, enfim. O homem na bolsa escrotal, vamos dizer assim, no conhecido saco. É a mesma coisa. É a mesma coisa? Ele pode apalpar para sentir alguma coisa? Na verdade, sim. Você, homem, quando toma banho, quando você se lava, quando você faz a higiene, que você usa geralmente, a associação do líquido com o sabonete aumenta a tua sensibilidade tátil. Todo homem que está acostumado a fazer a sua higiene, qualquer carocinho, qualquer nódulozinho no testículo, ele percebe. Ele vai sentir. Que então, não é aquele baguinho que está lá dentro. Não, aquele que... Existe... Vamos misturar com o baguinho, né? Existe normalmente o testículo, e o testículo tem uma pequena protuberância, que é o epidídimo, que fica no polo superior, e uma pequena protuberância que fica no polo inferior, que é... Isso todo mundo sabe que tem. Mas é muito difícil, Nelito, ter um homem que vai lavar o próprio saco, como tu diz, e que não perceba um carocinho, que não perceba nada. O importante é esse cara perceber e procurar alguém para ver se isso é normal ou não. O que a gente percebe, às vezes, assim, é que o cara percebe que tem alguma coisa, aí ele espera 3 meses, quando aquilo dobrou de tamanho, ele vai no urologista. Aí às vezes já é tarde. Né? Aí o cara já perdeu um tempo que às vezes você pode fazer o diagnóstico. Hoje em dia você tem acesso a exames de ultrassom que são muito bons e que ajudam muito o urologista em fazer o diagnóstico. Mas todo homem pode fazer a experiência em casa. Você, quando for fazer a tua higiene íntima, que você usar o sabonete, ele aumenta a tua sensibilidade. Então tu vais perceber nitidamente que qualquer irregularidade no teu testículo você vai palpar. E aí, é importante, assim, palpou qualquer coisa que não é aquilo que existe, que tá fora ele acha que é o normal, procura alguém para ver se é problema ou não. Estimado, muito obrigado. Olha, que Deus te dê muita saúde, porque você passou por um momento um pouco complicado, mas está restabelecido mais um períodozinho, já está jogando futebol, jogando tênis, a coluna está tudo certo. Não, não nada disso ainda não. Não, devagarinho. E dizer para você que ficou 3 anos sem vir, mas a hora que tiver uma novidade aí, assunto de saúde isso é bem importante. Estimado, obrigado, doutor Cedrez. Obrigado, gente. Até o próximo sábado, como dizia João Saldanha. As feras, até. Baby Felizardo. Com saudades lá do meu sertão, dos tempos que foram e não voltam mais. Passear de canoa na curva do rio,
das modas que eu cantava com meu velho pai. Bailar com a morena lá do outro lado, passar o rio a nado ainda bem cedinho. Mamãe me esperando cheia de saudades, que felicidade quando ela me via. Toca sanfoneira esta sanfona, que eu até pego carona pra voltar pro meu passado. Gosto do cantar dos passarinhos, de uma rede na varanda e uma viola bem tocada. De uma rede na varanda e uma viola bem tocada. De uma rede na varanda e uma viola bem tocada.